Nós vamos abrir as nossas Bíblias do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. À medida que os irmãos encontrarem o texto, eu os convido a se colocar de pé. João 1, versículo 1 em diante. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunho, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina todo o mundo. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Isso é Natal. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado porque estamos na tua casa, lemos a tua palavra, e agora, Senhor, nós pedimos, porque nós precisamos, carecemos, Pai, que o Senhor continue falando ao nosso coração, que possamos, ó Deus, entender, ter nossa mente, ó Deus, avivada, Pai, sobre a importância do nascimento de Jesus. Pai, fala conosco, aumenta-nos a fé, dá-nos mais força, ó Deus, vontade de servir, de te amar. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Sentados, irmãos. Esse texto que nós lemos é conhecido como o prólogo de João, o prólogo joanino. Esse evangelho, o evangelho de João, o último evangelho escrito, possivelmente para completar alguma coisa que estivesse faltando nos outros evangelhos. João escreve já idoso o último evangelho escrito. Lutero, reformador do século XVI, ele diz a respeito deste evangelho assim: esse é o principal, singular, terno evangelho, verdadeiro evangelho. E continua: se um tirano conseguisse destruir todas as Bíblias e sobrasse uma cópia da carta aos Romanos e uma cópia do Evangelho segundo João, o cristianismo estaria salvo, porque contém aqui as verdades reveladas por Deus. Um evangelho diferente. Você que nos acompanha, você que está sempre nos cultos,
sabe que a gente, quando fala aqui no Evangelho de Mateus, que a gente está expondo, aí diz assim, esse texto, né, em alguns textos, né, esse texto está nos Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E o Evangelho de João não é um Evangelho sinótico, é o quarto Evangelho, porque ele é diferente. E a gente pode dizer que é um Evangelho mais espiritual. Segundo Irineu, o intuito do Evangelho era combater heresias que estavam ali já no primeiro século minando a igreja, sobretudo aquelas que diziam respeito à negação da perfeita divindade e da total humanidade de Jesus, que foi decidido no concílio, debatido no concílio de Nicéia, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas João, ele mesmo, no final do Evangelho, ele declara qual é o propósito do Evangelho dele, qual o propósito principal do Evangelho. A gente vê no Evangelho, no capítulo 20, versículo número 31, ele fala que, no versículo 30, que Jesus fez muitas outras obras, muitos outros sinais, e que não haveria na terra uma linguagem hiperbólica, lugar para escrever todos os livros que fossem narrando ali os seus milagres, os sinais. E aí diz assim, mas estes foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, e para que crendo tenhas vida no seu nome. Esse Evangelho, esse prólogo, vai revelar que Jesus é o Verbo divino. Jesus é o Verbo divino, ou seja, é o Verbo de Deus, o Verbo de Deus encarnado. É Deus que se faz carne e habita entre nós. João pode dizer que esse texto aqui é uma teologia do Natal. Todos os evangelhos vão mostrar que Jesus é Deus. O Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas vão mostrar que Jesus é Deus por aqueles textos que nós estamos acostumados a ouvir no Natal, que ele foi concebido de uma virgem, que ele nasceu em Belém. O texto que nós lemos hoje na devocional, mostrando o caráter sobrenatural do seu nascimento. Agora João, ele vai para além de Belém, para além da concepção em Nazaré, ele vai além dessas fronteiras humanas, ele transcende o tempo, ele vai procurar Jesus onde ele entende que está Deus, e ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se os outros evangelistas começam na manjedoura, João vai à eternidade, não só ao início do mundo como nós o conhecemos, mas antes de houver qualquer tipo de criação. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Transcende o tempo, transcende a história. Então, toda vez que nós quisermos falar de Natal, nós devemos lembrar que o menino da manjedoura é o Deus da eternidade, é o Deus eterno. Olhamos muito além da manjedoura, olhamos para o princípio, muito além do princípio de Gênesis, no princípio de todas as coisas. Deus, Jesus, já estava lá. Mark Johnson, ele diz assim: sem apologia ou apreciação, João volta no tempo. Nós podemos dizer, como volta? Volta bastante, ultrapassa a fronteira de Belém, onde Jesus nasceu,
de Nazaré, onde Jesus foi concebido, vai até o princípio do próprio tempo e nos permite um rápido vislumbre da gloriosa pessoa cuja existência é eterna. Não é só um menino no presépio, não é só um menino na mão de luz, é o Deus eterno, é o Deus eterno que nós adoramos, a quem nós servimos. Fala de vislumbre, né? Permite-nos ver um vislumbre da glória de Deus. Você já parou para pensar que nós, seres humanos, fomos criados por Deus para vivermos deslumbrados, maravilhados, extasiados, encantados, a saber, numa tradução assim mais religiosa, mais espiritual, em adoração, em contemplação a Deus, um vislumbre, numa maravilha, né? E quando toda vez que a gente perde isso, que a gente deixa de maravilhar-se em Deus e vivermos deslumbrados com Deus, com a sua glória, com tudo que Ele é, com tudo que Ele faz, aí nós costumamos ou procuramos outras coisas que não nos satisfazem. Alguns tentam preencher os vícios, os hobbies, os passatempos, na entrega a uma busca, uma profissão, e acabamos nos perdendo, porque toda vez que perdemos esse foco de ficar encantados, maravilhados, deslumbrados com Deus, nós começamos a nos perder. Ele é um Deus eterno. 3 aspectos lá nessa divindade de Jesus. Ele é eterno, no princípio. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele não foi criado, ele não pode ser colocado entre uma de suas criaturas, ele já existia. Lembrei-me agora de uma ilustração que eu vi há muito tempo, que o pastor estava em casa, ele viu um barulho, fosse um grupo passando na rua, uma passeata, uma manifestação, e ele saiu para ver o que estava acontecendo, e tinha uma grande faixa dizendo assim: Deus já era, ou Jesus já era. E ele de imediato ficou indignado com aquilo ali. E aí, quando ele ia falar alguma coisa, ele viu o pessoal dizendo: antes que existisse céu e terra, fundamento, firmamento, Deus já era, no sentido de existir. Ele é o Deus eterno, mas ele é o Deus também pessoal. Quando a gente fala no princípio, que Deus no princípio era o verbo, eu já troco aqui, assim, nós trocamos, porque quando a gente fala no princípio era o verbo, a gente às vezes troca no princípio que Deus dos céus e a terra, né? No princípio lá de Gênesis. E quando em Gênesis ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Jesus já estava lá, a Trindade já estava lá, e é um Deus pessoal, é um Deus que se comunica, é uma Trindade que se comunica, e Ele é parceiro de Deus. Todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Vamos falar de deslumbramento, de encantamento, de ficar maravilhado. É a gente imaginar aquele bebê que se tornou um zigoto, um embrião, entrou no ventre de Maria, ficou ali, como diz o salmista, uma substância informe, que nasceu numa manjedoura, um bebê indefeso, que Maria segurou nos braços, que ela teve que amamentar. Era o Deus da eternidade, que tinha criado todas as coisas,
Sem Ele, nada do que existe poderia ter existido. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Você pode imaginar o universo, a estrela mais distante, o mais distante, mais longínquo, foi ele que criou. Quando você viaja e vê cenários paradisíacos, coisas lindas, foi ele que criou. Quando as pessoas falam dos micro-organismos, daquelas coisas pequeninas, aquele mundo microscópico que nós não vemos e é tão complexo, foi ele que criou. Ele criou todas as coisas. É eterno, é pessoal, é passeio de Deus na criação. Está ali, os braços de Maria. Isso é Natal. Quando o mundo foi criado, o Verbo já existia. Jesus já existia, já era, como nós falamos anteriormente. Leon Morris diz assim: o Verbo existia antes da criação, o que deixa claro que o Verbo não foi criado. O Verbo, Jesus, não deve ser incluído entre os seres criados. O relato da criação, a gente vê 8 vezes a frase disse Deus. Disse Deus. Esse disse Deus aqui, façamos o homem, disse Deus, é a palavra de Deus, é o verbo. Pela palavra de Deus, o verbo de Deus, todas as coisas existiam. O Concílio de Nicéia, 325 a.C., interessante que um filme, que é um livro, um filme, Código da Vinci, ele fala que até o Concílio de Nicéia os cristãos não falavam que Jesus era Deus. Mentira, um erro. A igreja sempre creu que Jesus é Deus. Tanto é que João, lá no primeiro século, escreve: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tomé, o Evangelho nos dá conta que quando Tomé ele crê, se eu não tocar na sua mão, se eu não ver o seu sua mão furada, o seu lado, se eu não tocar, eu não vou crer. E quando ele vê, ele não toca, ele simplesmente se ajoelha e diz: Senhor meu e Deus meu. Sempre conhecido. Foi um herege, árabe, que ele, lá no tempo, ele começou a desenvolver essa ideia, e foi vencido por um bispo chamado Atanásio. Ficou definido: Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Agora você já deve ter ouvido, e essa tese vem desde o Concílio de Nicéia, 325, um grupo mais recente, as Testemunhas de Jeová, dizerem assim: não, mas se você pegar uma Bíblia deles, acho que no princípio era o Verbo, e o Verbo era um Deus. Se eles mostrar a Bíblia deles, vai estar lá assim: um Deus, não Deus. E aí a gente responde: primeiro, a divindade de Cristo, ela não depende desse único versículo. A gente vê essa divindade em todas as Escrituras. É reconhecido até por aqueles que são orgulhosos de Jesus. Quem pode perdoar o pecado senão Deus? Aí ele diz: olha, para que saiba, se o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar o pecado, levanta aí e anda. Ao homem, ao paralítico. 2. Se não fosse a intenção de João falar que o Verbo era Deus, ele podia ter usado uma outra palavra no grego, a saber, Theos, que significa semelhante. Mas não, ele preferiu, ele usou Theos, para dizer que é Deus. A razão que ele diz em um Deus é porque na gramática grega, no texto grego, tem um artigo apenas, no princípio era o verbo, aí tem um artigo, mas não precisa ter 2 artigos,
um artigo serve para os dois substantivos. E é uma razão óbvia para João usar. É que ao mesmo tempo que ele diz que Jesus é Deus, ele quer distingui-lo de Deus, porque é um Deus, mas são três pessoas. Sim, Jesus, Filho de Deus, aquele que os anjos anunciaram lá aos pastores em Belém, que caminhou neste mundo durante 33 anos, que foi morto, crucificado, morto, sepultado, apareceu aos seus discípulos durante 40 dias, subiu aos céus. Esse Jesus é o Verbo de Deus, é o próprio Deus, triuno, o Rei da glória. Natal quer dizer que nós cremos em Deus, o Deus verdadeiro. Agora, não é só o Deus verdadeiro. Se a gente crê que Jesus é um Deus que se encarnou, o Verbo divino, a gente crê também que Jesus é o Verbo que salva. Em segundo lugar, além de ser o Verbo divino, ele é o Verbo que salva. O que nós temos aqui, irmãos? Nós falamos, em primeiro lugar, da pessoa de Jesus. Quem ele é? Deus. E a gente não pode falar nada menos de Jesus. Jesus não pode ser definido como nada menos do que isso, Deus. E ele mesmo instigou os seus discípulos a falar isso. Quem diz o povo que eu sou? Lembra? Não diz, tu és um profeta, João Batista, Elias, ou algum dos outros profetas. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus não é, ou não pode ser definido como nada menor do que Deus. Ele é o Deus vivo, verdadeiro. Mas se primeiro a gente definiu a pessoa de Jesus, agora a gente vê a obra de Jesus. Ele é o Verbo de Deus divino, mas é o Verbo de Deus também que salva. Ele é o Cristo ungido, o Messias, o Salvador. Veio para o que nasceu, mas os seus não receberam. Mas a todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Jesus é o Verbo de Deus que salva. Ninguém pode se fazer filho de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus quando cremos. E o próprio ato de crer é um ato do amor, da misericórdia de Deus. O texto, a história que eu citei agora há pouco, de Pedro, a grande confissão de Pedro, Jesus disse para ele: bem-aventurado és, Simão Barjonas. Você lembra que ele depois? Não foi carne, não foi sangue quem te revelou, mais meu Pai está no céu. Pedro, não foi porque você é inteligente, você é forte, porque você é mais espiritual, você pôde fazer essa confissão, porque o meu Pai que está no céu é que te revelou. Jesus é o Verbo de Deus, Jesus é o Salvador. Jesus é o Salvador. João apresenta ele como o Logos. Essa palavra verbo, também é Logos. E essa palavra Logos ela é bem interessante. Eu vou me permitir voltar um pouco aqui na história, falar um pouco de alguns outros personagens extra-bíblicos, da filosofia, como Heráclito, que viveu no 6º ano antes de Cristo. E ele costumava dizer que tudo estava em movimento, que tudo estava em movimento, as coisas não eram permanentes. Uma ilustração muito famosa dele, e talvez você já tenha ouvido, é: ninguém entra 2 vezes no mesmo rio. E aí você pode dizer: não, pastor, eu já entrei, tem um rio, não sei aonde aqui, eu fui lá uma vez, aí volta as férias, eu fui de novo. Aí ele diz: não, ninguém entra 2 vezes no mesmo rio. Sabe por quê? Porque o rio não é o mesmo. As águas estão sempre para
passando, sempre em movimento. Ele defendia, ninguém entra duas vezes no mesmo rio, as coisas estão em movimento. Só que esse pensamento levava ele mesmo a refletir, mas se as coisas estão sempre em movimento, se essa mutação permanente, onde estará a ordem? Onde estará o equilíbrio? A lógica, a razão? Aí eles começaram a dizer, no logos, na lógica, na razão de Deus. Aí depois dele, Platão chegou a dizer assim, pode ser que venha um dia que esse logos de Deus venha ao mundo, esse logos que dá sentido às coisas. E aí você já deve ter percebido que João está escrevendo já no final do primeiro século, o Evangelho está se expandindo, né, além das fronteiras dos judeus, alcançando o mundo, e aí ele diz, gregos, é como se dissesse, gregos, esse logos que você falava, que os seus filósofos refletiram, que dava razão ao mundo, que trazia ordem ao mundo, que dava sentido a todas as coisas, esse logos é Jesus. Esse logos, ele esteve entre nós, ele pisou na terra, ele dissipou as trevas, porque ele é a luz do mundo. Ele veio, e é esse logos que nós anunciamos, esse Jesus que dá razão a todas as coisas. Olha o que João está fazendo. Um psicólogo chamado Erich Fromm, ele fala dessas dúvidas do ser humano, dessas dificuldades que todo ser humano tem, e ele diz assim, uma dificuldade, um conflito que todos nós temos é vida versus morte. Vida versus morte. Todos nós queremos viver, verdade? Verdade? Todos nós queremos viver, mas todos nós vamos morrer, verdade? Verdade, é um conflito. Jesus é a solução para esse conflito. Ele é a vida, ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que morra, não morrerá eternamente, né? Ele prega, ele ensina, ele diz que ele é a ressurreição. Jesus é o Logos de Deus que dá sentido à nossa vida. O Natal dá sentido à nossa vida. O segundo conflito que Fromm diz que todo ser humano vive é o conflito do individual versus coletivo. A gente quer fazer tudo sou eu, mas sabe que a gente precisa, a gente depende da coletividade, a gente está inserido numa coletividade. Jesus, o Logos de Deus, resolve esse conflito. Ele fala que ele é a cabeça de um corpo. A igreja é representada em Efésios 2 como o corpo místico de Cristo. Aí a terceira razão, o terceiro conflito que Fromm apresenta é a realização versus a aspiração versus a nossa realização, ou o sonho versus a realidade, né? Todo ser humano pensa de vez em quando assim, eu poderia ser mais, eu poderia fazer mais, eu acho que eu fui criado para mais, e a realidade às vezes é bem diferente dos nossos sonhos. Jesus, ele se apresenta como solução para isso. Nós somos ensinados que Cristo é o varão perfeito e que nós vamos viver numa escada, nós vamos crescendo até a perfeita varonilidade. Nele nós temos a plenitude. Só que, apesar de todos esses conflitos serem verdadeiros, o maior conflito do ser humano, que Fromm escreve aqui, é a alienação de Deus, a separação de Deus, descrita lá por Isaías. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Jesus veio como o Logos de Deus, o Verbo de Deus, a solução para isso. Ele veio nos unir a Deus.
Ele é o verdadeiro mediador. Tiago diz isso: há um só Deus. Timóteo, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só Ele é o mediador. Ou seja, Ele sabe resolver esses nossos problemas existenciais. Ele dá sentido à vida. Quer ter sentido na sua vida? Olha para a manjedoura, olha para além da manjedoura, olha para Jesus. A nossa vida só tem sentido quando Jesus entra nela. Na história, Ele entrou nesse mundo que nós conhecemos através do nascimento virginal, através daquela manjedoura, o bebê que nós conhecemos, que nós vemos os presépios, que nós pregamos essa data convencionada como Natal. E na sua vida Ele entra quando você crê de todo o seu coração, quando você o recebe. Veio para os seus e os seus o receberam. Mas se você receber, você tem o poder de ser feito filho de Deus. Ele conserta a sua vida. Falando de consertar, saber consertar, Ele é o único que sabe consertar. Conta a história que Henry Ford, na sua fábrica, ele teve um problema, as máquinas pararam, e ele chamou muitos profissionais ali para tentar consertar as máquinas e não conseguiu. Ele estava ali desesperado, amargando prejuízos. Aí ele chama um engenheiro muito famoso no seu tempo, Charles Steinmetz, e esse engenheiro tinha sido o projetor da fábrica de Henry Ford. Ele, não teve jeito, apelou para Charles. Charles foi lá, apertou algumas portas, alguns parafusos, regulou algumas coisas, apertou o botão, e como um passe de mágica, tudo estava quase uma semana parado, voltou lá, funcionando. Passou o tempo, Henry Ford recebe lá no seu escritório a cobrança do Charles, $10 mil. E aí Ford respondeu para o Tiago: você não acha que $10 mil é muito para apertar nos parafusos? Aí Tiago não perdeu tempo, refez o orçamento, mandou novamente para ele apertar alguns parafusos, $10. Conhecimento para saber quais parafusos apertar, $9.990. Ele sabia onde apertar, ele sabia onde consertar. Jesus, Ele sabe consertar a sua vida, porque, como nós dissemos aqui, Ele é o criar, Ele é o criador. Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó. Hebreus 4,15 fala isso de uma maneira extraordinária, porque assim: nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas. Antes foi tentar todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Deus sem carne se faz um de nós. Mas o bom é que Ele não cobra. Ele não cobra. O texto de Hebreus 1:3 fala que Deus, havendo falado de muitas maneiras, hoje falou pelo seu Filho, a quem fez herdeiro de todas as coisas. O versículo 3 diz assim: Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele cria, Ele criou e sustenta todas as coisas. A Filipe, Jesus disse lá em João 10:30: eu e o Pai somos um. Ele veio cheio de graça, cheio de verdade. Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas além de ser o Salvador, ele é o Filho de Deus, ele é o Cordeiro de Deus, é o Verbo de Deus, dado por nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esteve conosco, acessível, presente, sabendo das nossas lutas, sabendo das nossas dores. O nascimento de Jesus na teologia e no nosso breve catecismo de Westminster faz parte daquilo que nós chamamos da humilhação de Cristo. Ele nasceu como uma manjedoura, podia ter nascido no palácio, ainda assim seria uma humilhação, porque deixou toda a riqueza, todo o esplendor da glória, toda a eternidade para ser um de nós. Ele não importa se foi no dia 25 de dezembro, se foi outro mês, se foi 3 anos para trás, como os estudiosos dizem, o fato é que um dia o Deus eterno invadiu, adentrou essa efemeridade do nosso mundo. Deus infinito adentrou na finitude do nosso mundo, entrou na nossa existência. Isso é Natal. E você é chamado a adorá-lo com todo o seu coração, a adorá-lo sem cessar, obedecê-lo sem hesitação, amá-lo sem reservas e servi-lo sem interrupção. Natal é Jesus, é o Deus eterno se fazendo homem para nos salvar. É o dom de Deus ao mundo. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente.